A Torre Negra é uma saga que conta com mais de 10 milhões de exemplares vendidos, uma história contada por um dos autores mais prolíficos do mundo e um filme lançado em 2017 que foi um tremendo fracasso e fechou as portas dessa saga no cinema. A adaptação da obra de Stephen King passou 10 anos em produção e parou na mão de 3 estúdios diferentes, só que mesmo depois disso tudo, a recepção foi um desastre e a trilogia preparada para a franquia foi bicada para longe dos estúdios de Hollywood e deixou uma galera revoltada. Qual é, pessoa? Eu sou o André Con, seja muito bem-vindo ao Conversando. E olha, adaptar Stephen King nos cinemas é uma parada complexa. A gente teve filmes memoráveis como A Espera de um Milagre e Um Sonho de Liberdade, mas a gente também teve filmes memoráveis, só que por outros motivos, como A Colheita do Mal e, claro, A Torre Negra. Essa história é um pouquinho mais complexa de contar, então vamos por partes. Caso você estivesse morando em Marte, A Torre Negra é uma saga de livros escritas por ele, o único escritor vivo no planeta que tem obras dignas de adaptação segundo Hollywood. Os livros desse moço se passam num multiverso incrivelmente complexo, e todos eles são conectados pela saga da Torre Negra, uma obra que mistura gêneros como Velho Oeste, ficção científica e terror, além de ser considerada por muitos o maior trabalho da vida do autor. A Torre Negra tem 8 volumes publicados, e um filme adaptando essa saga chegou aos cinemas em 2017, e era para ter sido um grande sucesso que iria dar vida a outros filmes e até mesmo uma série de TV. Para chegar nos cinemas, essa obra passou pela sua própria saga épica de dificuldades, em especial porque ela levou 10 anos para ser produzida. Por muito tempo, o Stephen King não quis vender os direitos para adaptar essa saga para os cinemas, mas em 2007 ele finalmente concordou com uma adaptação. Isso aconteceu porque ele era fã de Lost, e quando apareceu a oportunidade de trabalhar com o J.J. Abrams, o autor confiou que dali sairia algo especial. Lembrando que nessa época o J.J. Abrams ainda não tinha entregue o final de Lost e também não tinha metido um Somehow Palpatine returned. O problema foi que, exatamente porque ele tinha muito prestígio, o J.J. Abrams ainda estava ocupado em produzir Star Trek. E ali em 2009, o diretor desistiu do projeto e a Torre Negra entrou no limbo pela primeira de muitas vezes. Quem tomou coragem e assumiu a bronca foi a Universal, que pegou o projeto em 2010 e anunciou não só mas 3 filmes para o cinema e uma série de televisão que serviria para preencher o tempo entre os lançamentos de cada filme. O roteiro ficaria a cargo de Akiva Goldsman, que tinha no seu currículo O Código da Vinci e Eu Sou a Lenda, e o diretor seria o Ron Howard, de Uma Mente Brilhante e também de O Código da Vinci. A Universal não tinha emplacado sucessos absurdos em 2010, com exceção de Meu Malvado Favorito, e então logo tratou de anunciar que A Torre Negra viria para o cinema 3 anos depois, ali em 2013. Só que tinha um probleminha aqui que beira o inacreditável, cara. Apesar do estúdio anunciar pro público a data de estreia do filme, esse projeto aqui nem tinha sido aprovado pelo alto escalão interno do estúdio. Ou seja, ali em 2010, 3 anos depois do Stephen King vender os direitos para adaptação, o filme tinha uma data de estreia, mas sequer tinha aprovação para ser feito. Tá começando a entender por que esse projeto levou 10 anos para sair do papel, né? Além disso, o estúdio tinha uma data limite para aprovar o projeto, porque do contrário, os direitos da saga retornariam pro Stephen King exclusivamente. Ali em 2011, o ator que os produtores queriam para ser o protagonista era o Javier Bardem, mas isso acabaria trazendo um outro problema. A Universal começou a achar que esse projeto estava ficando caro demais e decidiram que para continuar com ele, o orçamento inicial teria que ser reduzido em cerca de 45 a 50 milhões. Mas aí isso causou um problema com o Akiva Goldsman, que tinha escrito um script com um determinado orçamento, mas agora com esse corte gigantesco, ele ia ter que reescrever o script do zero, sendo que esse filme tinha que sair em 2 anos. A Universal viu a bagunça que ela mesma tinha criado e decidiu que essa tal A Torre Negra era a cara demais para ser produzida, e já em 2011 abriu mão de continuar com a saga e a adaptação caiu pela 2ª vez num limbo. Em 2012, a Warner se apresentou confiante para produzir essa trilogia, e a HBO ficou com os direitos de produzir a série para televisão. Porém, mais uma vez, o projeto foi cancelado porque o estúdio entendeu que seria muito caro e um risco altíssimo. E assim, A Torre Negra cai num limbo pela 3ª vez. O filme finalmente achou uma casa lá em 2015, 8 anos depois do
seu primeiro anúncio e ficou com a Sony, que finalmente viria a produzir essa bagaça. Aí, você aí que, como eu, foi reprovado 3 vezes para conseguir tirar a carteira de habilitação, tenha fé que na próxima vai. Se a Torre Negra conseguiu, você também consegue. De Casa Nova, a adaptação para o cinema ficou com a Sony e a série de TV com a MRC, que também tinha produzido Ozark e House of Cards. Um novo script foi feito pro filme e, finalmente, ele entrou em produção em 2016, com Matthew McConaughey e o Idris Elba como estrelas para carregar essa franquia e, enfim, parecia que os problemas tinham ficado para trás. Porém, só parecia, tá? O diretor do filme era o Nicolas Arcel, que até então não tinha muita coisa no currículo, e isso ficou bem aparente quando o filme foi mostrado para os executivos da Sony e da MRC. Eles deram uma olhada, não ficaram satisfeitos com o que viram, a ponto de considerarem trazer alguém mais experiente para fazer um novo corte do filme, mas que acabou ficando de lado por conta de questões de orçamento. Só para salientar que isso são fofocas que a gente ouve por aí, tá? Mas como a história da produção desse filme é uma fofocalhada pra cá e pra lá, a gente tem que levar isso aqui com pelo menos um fundinho de verdade. Especialmente porque essa informação é corroborada pelo resultado dos testes iniciais com plateia antes do filme ser lançado. A recepção desses primeiros testes foi bem ruim e a Sony desembolsou 6 milhões de dólares apenas em refilmagens, retirando diálogos expositivos e adicionando novas cenas porque a narrativa não tinha coesão. E aqui, durante esse processo, começou um outro pesadelo. Sabe quando você quer marcar de sair com seus amigos, se você ainda tiver algum, porque depois dos 30 é osso, tá? E aí cada um quer ir pra um lugar diferente, um reclama que mora muito longe, outro fala que tem que levar a avó no jiu-jitsu, e no final não fica nada decidido? Então, foi exatamente isso que aconteceu aqui. Isso porque a Sony e a MRC dividiram os custos dessa produção, e aí cada um queria dar um pitaco diferente. E além disso, a MRC tinha direito de veto em qualquer campanha de marketing que ela não estivesse de acordo. A verdade é que tinha muito cacique para pouco índio nessa produção, e aí essa confusão gerada nunca levou a nenhum consenso. Mas, finalmente, contra tudo e contra todos, depois de tudo isso, em julho de 2017, o filme finalmente estreou. E foi um tremendo fracasso. Quer dizer, ele até estreou bem, arrecadando por volta de 26 milhões de dólares na sua primeira semana. Porém, já na semana seguinte, ele caiu para quarto, ficando atrás de O Que Será de Nós Dois. Então vamos pegá-los! Pô, cara, eu sei que não é legal rir do fracasso dos outros. Mas, pô, você passar 10 anos em produção, teu filme estrear e você ficar atrás de O Que Será de Nós Dois, é constrangedor, cara. A recepção foi mais dura que pancada de Transformer e o filme amarga 16% de aprovação no Rotten Tomatoes. O filme foi muito criticado por não passar nem perto de uma adaptação do primeiro livro. Na realidade, a obra tentava agrupar elementos dos 8 volumes da saga numa narrativa de 1h30. Muitos reclamaram também sobre o filme focar no personagem do Jake ao invés do Roland, na tentativa de trazer a classificação etária do filme para 13 anos. O diretor viria a confirmar mais tarde que, na realidade, esse filme servia como uma sequência dos livros e que era exatamente isso que eles pretendiam, pois permitiu que uma nova história fosse contada sem substituir os livros. É o quê? Bom, se você não entendeu ou não gostou de A Torre Negra, a culpa é tua porque você não leu as mais de 1000 páginas e os 8 volumes da saga antes de assistir esse filme de 1h30. E um outro problema que os fãs reclamaram muito foi exatamente essa questão de pegar uma história que é bem mais sombria, voltada muitas vezes até pro horror, e transformar num filme com uma classificação etária para 13 anos. O Stephen King apontou isso como um dos grandes problemas, e o Ron Howard, que era diretor original lá da primeira ideia de 2007 e acabou como produtor desse filme, também já falou sobre isso. Abre aspas para ele: se tivéssemos optado por um visual mais sombrio, mais policial, e feito dele um estudo de personagem do pistoleiro, mais do que do Jake, acho que, em retrospectiva, teria sido mais interessante. Bom, provavelmente, se isso tivesse acontecido, esse filme também jamais teria saído do papel, porque a Sony queria alcançar o maior número de pessoas possível para não ficar com as contas no vermelho. E embora esse filme não tenha sido um grande desastre financeiro, arrecadando ali por volta de 113 milhões de dólares, vindos de um orçamento de 60 milhões, também não
não quer dizer que fez alguma grana significativa. Bom, depois de toda essa bagunça e do fracasso desse filme, então a gente pode deixar essa franquia descansar, né? Não. Calma que a Amazon ainda tem alguns chutes pra dar nesse cadáver. A HBO desistiu de fazer a série de TV e em 2019 a Amazon comprou os direitos para produzi-la. Porém, já em 2020 a série foi cancelada, pois segundo a empresa não estava no mesmo nível das suas outras sagas, como A Roda do Tempo e Anéis de Poder. Vocês estão fazendo o que aí como diretor, seu Serruela? Meu irmão, se tava pior que os Anéis de Poder, então o bagulho tava feio, hein? E como uma boa história do Stephen King, esse horror todo ainda não acabou, porque em 2022 o Mike Flanagan pegou o projeto e aparentemente um plano para 5 temporadas e 2 filmes está em produção pela própria Amazon. Então o que nos resta agora é esperar. Mas e aí, esse filme era tão ruim assim? Gente, eu sinceramente já vi muita coisa pior, tá? Mas uma coisa que a gente tem que pensar quando uma adaptação chega aos cinemas, ela tem basicamente 2 públicos para agradar. Os fãs que querem ver algo parecido com o material fonte e as pessoas que não conhecem nada, mas querem ver um bom filme. E esse filme aqui levanta uma questão. Para quem é esse filme? Porque ele não tem nada a ver com a obra original, ou seja, não agrada os fãs, mas como um filme solo, para quem não conhece a obra, ele também fica devendo muito em tudo. Por exemplo, a gente não aprende basicamente nada sobre o Roland, sobre quem ele é e por que ele faz o que faz. Muito menos sobre o Homem de Preto. Tá, beleza, ele é um mago do mal que quer destruir o universo para ele reinar. É isso? É só isso? O filme não te dá nenhum motivo para você realmente se importar com aqueles personagens, porque a gente não aprende nada sobre eles. Assim como a gente também não aprende nada sobre o mundo, sobre a própria Torre Negra, e a sua conclusão é super apressada e, na moral, termina de um jeito bem clichê, sem uma saída inteligente ou original. Ao mesmo tempo que o filme evita mostrar cenas mais violentas ou com sangue, ele também não se dispõe a fazer piada ou trabalhar com humor. Então eu repito, pra quem é esse filme? Eu até acho que ele consegue em alguns momentos entreter e repito, já vi muita coisa pior. Porém, esse filme vem de uma premissa super original e acabou virando somente mais um blockbuster genérico e comercializável, repetido e coisa que a gente já viu incontáveis vezes por aí. Antes de você ir, deixa aí nos comentários o que você achou dessa bagunça toda e se você tem alguma expectativa para essa nova série de TV que está sendo produzida pelo Mike Flanagan. Será que sai do papel ou vão continuar dando bico nessa obra, coitada?